Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Ambiental. Nesse momento, nós estamos falando sobre a Lei de Biossegurança, uma lei que remonta ao ano de 2005. Nesse momento, eu vou abrir aqui a lousa para nós iniciarmos a nossa aula. Certo, vocês estão assistindo aqui a Lei de Biossegurança, Lei 11.105. Essa lei, pessoal, foi escolhida por mim dentro do tema preservação, conservação do meio ambiente e outros temas afins, porque se trata de uma das leis talvez mais relevantes, apesar de não tão bem apreciadas no dia a dia da matéria ambiental, na formação jurídica tradicional das faculdades. Eu acredito que é uma das leis mais importantes do Brasil. Por quê? Porque trata de uma perspectiva do futuro que vai afetar, sobretudo, a matriz econômica brasileira. Naturalmente, o legislador brasileiro, já prevendo essa situação, em 2005, né, ou seja, logo após o início do governo Lula, em que houve o boom das commodities brasileiras, que financiou o crescimento, o pequeno milagre brasileiro da era Lula, foi financiado em parte pelo aumento dos valores das commodities, né, do agrobusiness brasileiro, que financiou as políticas públicas que garantiram aí, pelo menos do ponto de vista econômico, a hegemonia do Partido dos Trabalhadores por mais de uma década no país, né? Essa é uma das razões da permanência do PT no poder naquele momento. A lei de biossegurança, ela vai justamente ao encontro dessa percepção de que a entrada de uma nova tecnologia poderia não só incrementar o papel do Brasil nessa perspectiva de fornecedora de grande celeiro do mundo, de grande fornecedora das commodities do agrobusiness em nível mundial, mas também a perspectiva e a preocupação brasileira de que esse centro de gravidade econômica do agrobusiness fosse modificado, ele saísse do Brasil em função de transformações tecnológicas que garantiriam a outros autores ganhos de produtividade, que se o Brasil não adotasse, o Brasil poderia vir a sofrer essa competição, talvez inviável, em função de uma exploração de uma nova tecnologia que faria com que outros produtores seriam, talvez, mais competitivos em termos de preço e produtividade em relação ao produtor de então brasileiro. Bom, pessoal, então a lei de biossegurança, qual é a razão da edição dela? Pessoal, a razão de edição de qualquer lei são sempre dois fatores: estabilidade social e ganhos econômicos para determinados grupos. Essa é a razão de qualquer modificação na vida estatal. Novos atores que querem ganhar dinheiro e necessidades de pacificação social, de controle social, pacificação como um todo, né? A Lei 11.105 de 2005, ela é editada no momento em que a população brasileira mal sabia, e até hoje não sabe, o que é, o que são organismos geneticamente modificados. Em inglês, aí nós usamos a sigla GMO, GMO, Genetically Modified Organisms. Então, pessoal, o que nós temos aqui é uma lei que trata sobre as novas formas de que a ciência se utiliza em termos de interferência e manipulação do processo evolutivo e do processo de formação da vida, não é? O pressuposto da edição dessa lei é a interferência humana na possibilidade de formação da vida, que é essa tecnologia da modificação genética. E aí, qual é o mote? Ou seja, qual é o argumento por detrás dessa implementação dessa nova tecnologia de modificação genética dos organismos?
Bom, nós temos a questão do aumento populacional, que vai trazer maior necessidade de consumo de alimentos, que traz, já traz, né? Porque a população mundial, ela caminha rumo aos 10 bilhões, né? Claro que depois haverá um declínio significativo da população nacional nos anos posteriores, mas ela caminha nesse sentido antes de haver uma grande queda. Isso está acontecendo na China, Estados Unidos, Itália, em vários países do mundo, Brasil inclusive também, né? O Brasil mantém uma matriz de crescimento populacional estável, né? Mas a média populacional hoje são 2 filhos, né? E alguns setores normalmente tem filhos, tem mais filhos aqueles que não poderiam ter nenhum filho, né? Em termos assim de sentido de organização da vida, né? No Brasil as coisas vigem dessa maneira, né? Quem menos poderia ter filho, em termos assim de organização psicológica da família, de estruturação familiar, questão financeira, é o que tem mais tem filho, mas tudo bem. Bom, aumento populacional, aumento do consumo de alimentos, maior alimentação, a, o agrobusiness como matriz econômica, condições tecnológicas que possibilitam ganho de produtividade, menos inseticidas, menos pesticidas, menos utilização do espaço agrário e maior produtividade no campo. Isso são os argumentos para você implementar essas tecnologias já criadas, mas que sempre são desenvolvidas e aperfeiçoadas das modificações genéticas dos organismos. Bom, temos também o fato de que quando há uma nova tecnologia, normalmente é um novo mercado. E quem controla essa tecnologia, controla esse novo mercado. E esse novo mercado, portanto, ele é incentivado por atores econômicos tradicionais que almejam, né, trazerem novos ganhos financeiros. Isso é capitalizado por meio de processos políticos e também por meio das bolsas de valores, né, através de quando você suas empresas unicórnio, né? Você monta uma empresa unicórnio e aquela empresa lá recebe, ela tem uma projeção no mercado e posteriormente ela é lançada, é aberto o seu capital nas bolsas de valores mundiais e recebe maior incentivo e os acionistas então eles passam a lucrar pela detenção daquela cota parte, né? Ou seja, daquela ação daquela empresa que então é lançada. Bom, nova tecnologia, novo mercado. Quem domina aquela tecnologia, portanto, detém a possibilidade de conquista de um setor econômico que é o setor de alimentos. Mas não só de alimentos, né? Organismos geneticamente modificados, existe a perspectiva dos alimentos, mas também existe a perspectiva também da formação, da criação de órgãos, da criação de órgãos humanos, né? Da criação de animais diferenciados, da criação de possibilidades de plantas que detêm, de repente, um uso estético único, de madeiras de maior qualidade, de embriões humanos que podem gerar filhos mais bonitos, filhos mais inteligentes. Toda essa dimensão existe quando se trata de engenharia genética. Gente, e aí eu vou para um ponto fundamental da minha aula. Essa lei, ela envolve aspectos que eu não domino. E, aliás, nenhum operador de direito talvez domine, porque é uma lei extremamente multidisciplinar. Extremamente multidisciplinar. Uma lei que envolveria aí conhecimentos de ordem de pesquisadores genéticos, geneticistas, né, que a gente chama, biólogos e outras profissões correlatas ao direito. Eu vou tentar, então, me ater a uma perspectiva política e, em seguida, uma perspectiva jurídica o mais profunda possível, segundo os meus conhecimentos, tá bom? O que é importante vocês saberem? Essa lei foi lançada em 2005, na época dos boom das commodities brasileiras, em 11.105, governo Lula, né? Início do governo Lula, primeiro governo Lula, 2002, 2006. Havia implementação dessa tecnologia no Brasil, porque o Brasil sempre foi, né, de um grande tempo para cá, um grande produtor de agricultura, né, de bens agricultáveis no mundo, um fornecedor de produtos da agricultura para o mundo, agropecuária, né? E, portanto, essa tecnologia ela poderia ser aplicada nesse segmento
com grande sucesso, o que traria um protagonismo brasileiro ao lado do americano, que também é um grande produtor de produtos do agrobusiness, traria uma maior possibilidade à agricultura nacional em termos de competitividade internacional. Ok. Agora, o que acontece, pessoal? Existe uma polêmica nessa lei de biossegurança, de modificações genéticas do ponto de vista da agricultura e da agropecuária e da pecuária. É que esse processo de você conseguir a aprovação, né, pelos órgãos estatais competentes de modificação de organismos geneticamente, de modificação genética de organismos, isso normalmente está atrelado a grandes empresas, né? Por quê? Porque você vencer todo o processo de aprovação desses novos organismos envolve você ter bastante dinheiro para pesquisar, para lidar com a burocracia estatal, né, em homenagem ao princípio da precaução ambiental. Então, naturalmente, você vencer essas etapas de aprovação do uso dessa tecnologia tão inovadora envolveria também uma grande concentração de recursos, que só existe nos grandes conglomerados. Então, você entende que essa nova tecnologia está estritamente conectada aos grandes conglomerados, que leva a um problema de oligopólio ou monopólio no país, né? Que se trata de um problema político e econômico que não faz bem à vida nacional, na maioria das vezes, né? Segundo a teoria do livre mercado, liberalismo, tão tradicional, tão bem visto aí por segmentos da economia, né? Segmentos políticos, né? Ok, pessoal. Então, o primeiro aspecto da lei de biossegurança, do ponto de vista político, gostaria que vocês soubessem, guardassem, é que a lei de biossegurança acaba gerando não só a lei nacional, como o processo político mundial de segurança da implementação dessas novas tecnologias, ela tende a favorecer conglomerados. Isso é natural, tá? Porque veja, gente, não é possível que você ah, responsabilize pessoas físicas. Não é possível você responsabilizar pessoas físicas e ter uma segurança jurídica com isso, porque as pessoas físicas têm um patrimônio bem limitado. Então, você é responsável de criar um sistema em que você apenas pessoas, você incentiva que essas novas tecnologias que podem causar grandes consequências na sociedade sejam dominadas por micropessoas, ou seja, pessoas físicas, de maneira difusa na sociedade, isso gera uma insegurança muito grande, porque como você vai responsabilizar essas pessoas por danos ambientais, sendo que vige aqui o princípio da reparação integral, né? Do dano ambiental, objetiva e integral, a questão do risco, né? Teoria do risco proveito, perdão. E aí eu trago para vocês uma questão aqui, né, gente? É que os organismos geneticamente modificados, essa nova tecnologia, ela trouxe aí um grande impacto nas indústrias das sementes. Por quê? A indústria das sementes já antevia a criação dessa tecnologia, ou seja, na verdade já detinha conhecimento e trabalhava em conjunto com essa nova tecnologia que estava surgindo no campo científico. E aí a indústria das sementes começa a ser oligarquizada, ou melhor, oligopólios são formados no campo das sementes. E esses oligopólios, eles são dominados por grandes empresas em, de pequenos atores, como Estados Unidos, União Europeia e China. Aliás, é sempre assim: Estados Unidos, União Europeia, China e Japão, né? China hoje em dia, né? Então a Monsanto ela surge como uma empresa que domina o campo das sementes. E qual era o objetivo aqui, né? Veja como faz sentido, do ponto de vista financeiro, você dominar essa tecnologia. Primeiro, essa tecnologia é custosa. Ok. Essa tecnologia pode causar, né? Porque não se sabe ao certo até nos dias de hoje, ela pode causar impactos, danos ambientais massivos, perenes, ambientais à fauna, à flora e, se nós nos enquadrarmos na fauna, né, nos animais, a nós mesmos, aos seres humanos. Ok. Então, quem detém dinheiro para pesquisar esse segmento? Quem detém dinheiro são grandes empresas.
E as grandes empresas enxergam o seguinte: olha, se eu posso fazer uma engenharia genética na semente, eu posso criar uma semente que vai gerar uma planta que é adaptada a determinados problemas ambientais, problemas do solo, da quantidade de chuva, umidade em determinadas regiões. E com isso, eu posso monopolizar mercados, porque as pessoas não têm dinheiro para estudar isso. Eu patenteio essas novas tecnologias. E aí eu vendo para essas pessoas que detêm problemas de plantar em determinadas regiões, etc. E essas pessoas passam a deter uma grande produtividade. E aí a semente ela é minha e ela está patenteada. Portanto, a pessoa sempre que quiser plantar de novo vai ter que comprar de mim. Aí eu crio um problema. Por quê? Porque o agricultor, pela primeira vez na história, passa a ser totalmente dependente para a continuidade da sua atividade de grandes empresas que detêm engenharia genética sobre as sementes. E essas sementes, elas se adaptam bem aos pesticidas, determinados pesticidas que são criados pelas próprias empresas que forneceram as sementes. Então existe uma simbiose, digamos assim, ou seja, melhor, uma adaptabilidade entre as sementes e os agrotóxicos produzidos pelos mesmos conglomerados, né? É como se você criasse um iPhone, aí você tem um fio do iPhone, aí você tem sei lá, a compra-memória dentro do iPhone. Então tudo tem que ser pelo iPhone para o iPhone. Quando você cria uma semente modificada, naturalmente aquela pessoa que criou a semente, ela pensa em maximizar seus ganhos, até porque em um campo novo não existe regulação sobre esse tema. Aí você cria uma semente que é totalmente adaptada ao teu agrotóxico, né? E aí, portanto, o fazendeiro fica, e portanto nós, porque nós dependemos do fazendeiro, né? Apesar de nós não valorizarmos tanto um pequeno fazendeiro, todos ficam dependentes por tabela dessas grandes empresas. E aí eu trago aqui uma informação boa para vocês. Em 1996 havia várias empresas de sementes no mundo. Em 2018, a Monsanto já tinha um pedaço de quase praticamente todas essas empresas, sobretudo no mercado americano e da União Europeia. Aí em 2018 a Bayer, né, compra a Monsanto, a DuPont e a Dow se fundem e formam a empresa, o conglomerado Corteva, e a ChemChina, né, a ChemChina compra a Syngenta. E aí nós temos a BASF ainda. Então essas grandes empresas, esses quatro conglomerados, eles formam 60% do mercado mundial de sementes. Olha como o mundo é dependente de quatro empresas. E aí eu pergunto a vocês, quem são donos dessas empresas? O Brasil? Não. Mas como é que o Brasil vai ser o grande celeiro do mundo se ele não detém o controle das sementes geneticamente modificadas? Eu digo para vocês, nós não somos independentes, nem no agrobusiness. A agricultura nacional vai salvar o país? Cuidado, não sei. Por quê? Porque se nós não dominarmos essa tecnologia dos GMOs, organismos geneticamente modificados, todo o nosso agronegócio ele vai para o espaço. Por quê? Porque só estamos usando nosso solo e nossa água, recursos naturais. A parte tecnológica do agronegócio, mais uma vez, nós vamos lançar. Por quê? Porque nós não detemos esses conglomerados. Claro que você, como pessoa física, de maneira um pouco, né, pichotesca, né, você pode tentar adquirir ações dessas empresas aí por meio das plataformas de investimento, mas é besteira, né? Em termos de lucratividade, você pode até ter. Agora, em termos de controle nacional sobre os efeitos, né, o poder político que essas empresas detêm e que acabam resvalando para os interesses nacionais, isso aí nós estamos ferrados se nós seguirmos esse modelo, né? Isso aí é óbvio. Então, o Brasil precisa entrar nesse mercado, assim como a China entrou, né? A China, aliás, né, pessoal, nós temos aí vários argumentos. A China não se isso, a China é aquilo. Mas o fato é o seguinte: a China detém um plano de independência nacional em vários segmentos, tecnológico, em termos de. Ela busca realmente seus interesses nacionais. O Brasil, ele muitas vezes ele fica nos sonhos, né? Ele aceita uma postura de subserviência. Ele não detém um plano nacional quinquenal, não existe nada. Isso é um problema, nós temos que mudar isso. Gente, então aqui nós temos o seguinte: esses quatro conglomerados compõem 60% do mercado mundial de sementes. As sementes criadas geneticamente por essas empresas são patenteadas e assim fazendeiros não podem fazer suas próprias sementes.
É porque, aliás, vocês sabem disso, né? O limãozinho que não vem com a semente, o mamãozinho que não vem com a semente, o que que é isso? Isso é engenharia genética. Por que que não vem com a semente? Pô, você não plantar, pô. Ah, não, professor, não é só para plantar, não, é porque é melhor para engolir. Também, né? Mas seria melhor se você tem uma empresa de sementes que não venha com semente, né? O alimento que você está vendendo, né? Porque aí todo mundo fica dependendo de você. Olha, você é o. E outra coisa, sabe o que aconteceu também? Essa empresa Monsanto foi acusada por criar. Foi acusada, tá, pessoal? De criar organismos geneticamente modificados que eles se sobrepunham aos naturais, né? Aos frutos da evolução natural das coisas. E aí, portanto, é o seguinte: com o passar do tempo, não haveria mais, devido aos processos de polinização, de cruzamento, né, das plantas, não haveria mais a possibilidade de você ter sementes por aí. Então ia acabar todas as sementes, né, do mundo, isso é o que se dizia, e todo mundo ia ficar dependente dessas empresas que produzem sementes. Olha só, se isso for real, né? Não sei ao certo, não sei responder a vocês, mas eu acho que é uma preocupação que nós devemos ter em mente, né? Hoje ainda não é um grande problema, mas quem sabe, né? Daqui 30 anos, 20 anos, nós não podemos ir por esse caminho de sermos dependentes das sementes de quatro empresas, né? De quatro conglomerados mundiais que não pertencem ao nosso país. Bom, nós temos ganhos também com isso, né? Porque essas modificações genéticas, elas implicam aí que as plantas tornam determinadas áreas agricultáveis que até então não eram, né? Solo ruim, então não sei o que, a planta se adapta. Uma outra questão lá, a chuva não chove direito e tal, a planta se adapta. Ah, o pesticida era ruim, a planta se adapta, mas aí tem uma situação, né, pessoal? Tem um caso aí, teve um caso que eu gostaria de salientar para vocês, que é o caso do, tá aqui, ó, do glifosfato, perdão, glifosato, né? O nome técnico aí, você sabe que agrotóxico eu não domino, né, pessoal? Eu não sou agricultor, até pretendo aprender mais, mas eu não domino, né? Mas teve esse caso do glifosato da Monsanto Bayer. Bayer porque adquiriu a Monsanto, né? Ah, bom, o que que é esse glifosato aí? A ideia no início era de que as plantas geneticamente modificadas, elas iriam, inclusive poderiam, né? Poderiam ensejar, ou seja, dar contexto para que menos agrotóxico fosse usado nas grandes agriculturas. Mas aconteceu, nesse caso, justamente o contrário. Por quê? Porque criaram uma planta bastante resistente a determinado agrotóxico. Normalmente a planta iria morrer, né, se usasse aquele agrotóxico ali no entorno. Eles modificaram a planta, fizeram ela ser bastante resistente ao agrotóxico glifosato, e tacaram o glifosato lá nas plantas. Então, nesse caso, houve um aumento exponencial do uso do glifosato nas grandes lavouras. E aí, até então, assim, não, glifosato é normal, tá tudo bem, fica tranquilo aí que vai dar tudo certo. Só que aí depois, né, começaram a perceber que aumentou drasticamente o câncer para quem estava exposto diretamente ao agrotóxico. E alguém sabe o que é isso, estar exposto diretamente ao. Mas você está consumindo o produto, você está ali do lado da lavoura, está tomando a água lá, que vai para isso, sabe que isso tudo vai para o lençol freático, né? O creminho da barba que você usa para crescer vai pro solo, que vai para o lençol freático. O perfuminho, né, que você joga no lixo, vai também. O óleo de cozinha vai também. Tudo vai tudo vai para o solo, que vai para a água. Então, cuidado, você que usa muito shampoo, né, que não é um shampoo natural, você que usa químicos fortes, né, pro cabelo e não sei o que, e joga, tudo isso vai para a água, gente, e vai para o seu próprio corpo. Então, a maneira como você trata a natureza é a maneira como você trata a si mesmo. Se você não se respeita, até eu entendo, né? Tem um impulso de morte muito grande. É bom que você violente a natureza, porque aí você se mata mais rápido. Mas o problema é porque você, né, eu digo nós, né, pessoal? Não é você que está me assistindo, mas todos nós, inclusive pessoas aí que vocês conhecem. Quanto mais inconsequente com o meio ambiente, com os recursos naturais, mais você é inconsequente consigo mesmo, porque você é o planeta, você é o solo.
Tudo que você come vem do solo. Então, a maneira como você trata o solo, como você trata a água, você trata você mesmo, porque você e o planeta são a mesma coisa, certo? Ok. Pessoal, teve um caso aí no Havaí, Hawaii, né? O caso da ilha de Maui, ou Maui. O caso dos mamões da década de 90. O que aconteceu? O, o Havaí, essa ilha, né, ela era bastante conhecida pela produção de mamões, né? Os mamões do Havaí. Então, existia aí uma reserva de mercado nos Estados Unidos sobre os mamões do Havaí. Só que aí em 90, no início da década de 90, houve um problema de fungo lá e começou a declinar totalmente a produção de mamões. Aí essas empresas estavam já com essa tecnologia e iniciaram ali uma engenharia genética para fazer com que o vírus ou fungo lá, não sei, que estava matando os mamões, que ele desaparecesse. E aí conseguiram com sucesso isso, né? Os mamões ficaram lindos, né? E os mamões passaram a ser oferecidos no mercado americano. Ao lado desse fenômeno dos mamões, teve o fenômeno do super tomate, né? Que objetivava durar mais na prateleira. Teve a questão do Golden Rice, que é o arroz de ouro, né? Ou seja, o arroz com cheio de vitaminas que geneticamente você inseriria ali essas vitaminas, né? E aí, como várias populações asiáticas são dependentes do arroz como principal matriz do alimentar, essas populações teriam, portanto, findo, terminado o problema nutricional que muitas delas têm em função de questões econômicas, né? Bom, isso aí existe também essa perspectiva de que você pode, por meio de engenharia genética, modificar os alimentos, modificar os animais, né, e fazer com que esses animais e alimentos que pertencem à cadeia alimentar humana, eles fiquem mais enriquecidos e sejam mais, portanto, suscetíveis a nutrir o ser humano para que haja um ganho de produtividade, um ganho de consequências alimentares maiores do que tradicionalmente se tem. Ok, pessoal. Nós temos também o caso da ovelha Dolly, que vocês já sabem, né? A ovelha Dolly, né? Houve uma inseminação lá, um primeiro ser humano vivo, perdão, primeiro ser animal da fauna, aparentemente vivo, né? Fruto da inseminação aí de engenharia genética. Então, o caso da ovelha Dolly também é bastante emblemático lá no Reino Unido, né? Então, esses são os casos, pessoal, de organismos geneticamente modificados, organismos, né, geneticamente modificados, que marcariam o despontar de uma nova tecnologia e, portanto, de novas produtividades, novas possibilidades produtivas aos países, né, que detêm suas matrizes econômicas específicas. Mas aí eu preciso dizer para você o seguinte: quais são os riscos dessas inovações? Primeiro, pessoal, existe uma grande reação no mundo todo. Sabe que na União Europeia é banido, né? Você não é igual aqui no Brasil e nos Estados Unidos, em que você pode consumir, né? Tem o transgênico, né? Tem o T lá nos alimentos, né? Se você comer um salgadinho ou uma chips, tem o Tzinho de transgênico, né? Porque normalmente é de milho, né? E o milho é bastante transgenizado, né? Digamos assim. Ele sofre esses processos de transgenização. Então, em vários outros países avançados, esses processos para alimentar os seres humanos é banido. No Brasil não foi banido. Por que não foi banido? Sobretudo pelo papel do agronegócio na década de 90, início dos anos 2000 e até os dias de hoje, o papel do agronegócio para sustentar a balança de pagamentos brasileira. Quanto entra de dólar, quanto sai. Né? Então, o agronegócio ele é a matriz econômica brasileira, né? Inclusive sustentável a longo prazo. Mas é uma matriz, o Brasil paga suas contas por meio do agronegócio, por isso foi importante, na minha visão, editar essa lei para que houvesse segurança jurídica para os investidores aumentarem sua produtividade nacional das monoculturas de soja, milho, etc., as quais são vendidas no mercado internacional. Né? Isso é bom para o Brasil? Eu desconfio, mas no curto prazo parece indispensável, né? Mas no longo prazo acredito que não é bom, sobretudo se não for usado esse dinheiro do agronegócio para o despontar de outras tecnologias.
né? Tal como não é usado hoje em dia. Bom, os riscos dessas inovações é que nós podemos afetar a fauna e a flora de maneira permanente, nós podemos afetar a vida humana de maneira permanente. Existem vários estudos científicos que dizem que não afeta e tal, as pessoas desconfiam, as pessoas estão desconfiando de muita coisa hoje em dia porque o poder do capital se alastra, né? Mas isso é fruto do processo democrático e de contestar as informações, é algo natural. Então, os riscos dessas inovações são hoje, às vezes conhecidos, às vezes desconhecidos, né? É necessário aí que nós tenhamos uma perspectiva não preconceituosa dessas novas tecnologias, mas bem atentas, né? Porque países bastante mais desenvolvidos que o Brasil não quiseram adotar essas tecnologias para o consumo humano de suas populações. Se você olhar a ração do teu cachorro e do teu gato, é tudo transgênica. Se você olhar o que você come, muita coisa é transgênica, inclusive o óleo de cozinha. Eu, particularmente, não gosto de consumir coisas transgênicas, mas eu acabo consumindo porque quem tem tempo para ver tudo está consumindo, né? Eu não vi esse tempo ainda. Mas eu digo para vocês que isso é um tiro no escuro, realmente, né? Porque nós não sabemos dos efeitos ao longo de gerações que essas alimentações podem gerar em nós. Agora, claro que quem não tem nada, metade é o dobro, né? Para quem não tem nada, metade é o dobro. Quem não estava comendo, se agora está comendo, ainda que gera um risco. O problema é, né, pessoal, é que às vezes a gente acha, falta comida no mundo para as pessoas. Será que falta comida no mundo? Será que falta organização social suficiente para nós dividirmos o bolo de maneira correta? Essa é uma das grandes informações. Eu tenho informação de um amigo alemão que foi ensinado na Universidade de Dresden que as terras lá alemãs eram suficientes para alimentar a população alemã por inteiro. Um terço das terras alemãs era suficiente com agricultura orgânica, né? Então a questão às vezes não é bem essa, às vezes as questões são de organização social mesmo, né? Agora, pessoal, o fato é o seguinte: se nós tivermos problemas seríssimos, como houve várias vezes nas histórias humanas, né? Na história humana, houve várias histórias, né? De grandes fomes em que até canibalismo ressurgiu, né? Então essas tecnologias às vezes são bastante necessárias para a segurança social, sobretudo nesse momento que nós vivemos uma superpopulação mundial, digamos assim, né? Porque vai que o barco vira, o meio ambiente causa algum problema, e aí? Vai sair um comendo o outro? Tem que ter essa tecnologia. Eu acredito que sim, porque é uma questão de segurança social. Agora, como essa tecnologia é utilizada, introduzida, como essas mudanças são massivamente ou não adotadas, isso aí é necessário que nós repensemos, né? Mas isso só vai acontecer quando nós tivermos uma população mais educada. Atualmente, né? O pessoal vende o almoço para pagar o jantar, né? Então, não faz muito sentido, mas acredito que é uma escolha que o Brasil tem que fazer. E o mundo também, né? Pessoal, o que é a modificação genética? Modificação genética, eu tentei torná-la bem simples aqui. É retirar um pedaço do DNA, o gene, né? O que é o gene? São informações codificadas que dizem a um organismo como manifestar uma qualidade. Então, o gene é uma informação codificada que vai dizer àquele que porta o gene como ele manifestar uma determinada qualidade. Eu tenho um gene ruim, professor. Eu tenho um gene ruim, um gene que vai manifestar uma doença. Então, você tem uma informação codificada que diz a você, enquanto organismo, como manifestar uma qualidade. No caso, um defeito, né? Então, às vezes, você tira um pedacinho do DNA, que dá aquele probleminha na pessoa, na planta, etc., e coloca outro pedacinho, que vai fazer com que, caso dê certo, ele tenha uma outra informação e, portanto, haja de uma outra maneira. Ok, pessoal, esse é o conceito de modificação genética. Tirar o pedacinho, né, que é o gene, e colocar de um bichinho, de uma plantinha, e colocar no outro organismozinho, né? E aí você fica fazendo essa brincadeira. Você não sabe onde é que vai dar, mas você faz essa brincadeira, testa em laboratório, por meio de grandes empresas, né, de grandes centros, não só empresas, mas centros também estatais de pesquisa. E aí você vê onde isso vai dar. Bom, quais são as principais preocupações? Esses efeitos, né, na saúde humana, na saúde animal, saúde, na questão também da reprodução das plantas, né? Será que as plantas vão ficar estéreis? Será que vai acontecer? Você sabe que teve esse lançamento aí, né? Foi uma modificação genética do Zika vírus, né? E lançaram aqueles mosquitos, né? Lançaram até no estado de São Paulo, lá todo. Olha, ficou uma mosquitada em São Paulo, uma mosquitada, que seria um mosquito que ia matar o mosquito do Zika vírus.
Eu acho que é o mesmo mosquito do Aedes aegypti, né? Como é que é o nome daquela doença do Aedes aegypti, lá do mosquito Aedes aegypti? Esqueci. Tá, mas enfim, aí iria matar o mosquito. Aí lançaram um mosquito que matava o outro mosquito que era o que carregava as doenças, né? Só que aí parece que não deu muito certo, né? Ficou uma mosquitada do cacete. E aí a gente o quê? A gente usou uma biotecnologia, né? Uma modificação genética, lançamos os mosquitos que matavam os outros mosquitos, mas é um problema, porque às vezes você lança uma mosquitada, aí o mosquito reproduz, que interage com outra coisa que você nem sabe, e aí vai saber onde você vai dar, né? Às vezes são erros de operações, né? De vários segmentos. A Embrapa, tal, são vários segmentos. Eu não sei se é raro ou não, tá, pessoal? Não tenho essa informação, mas quem foi picado pelo mosquito que o diga, né? Bom, o que que essa lei aqui de 2005 disse? Ela criou o Conselho Nacional de Biossegurança, criou a Comissão Técnica de Biossegurança, Conselho Nacional, Comissão Técnica e o Plano Nacional de Biossegurança, né? Tem que ter um plano, né, pessoal? Tudo isso dentro dessa lei, tá? O Conselho é vinculado à Presidência da República, né? Assessora à Presidência, artigo 8º. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança é um órgão composto pela inteligência, né, brasileira nesses termos de biossegurança e biotecnologia, artigo 10º. Aí nós temos aí instituições que lidam com a engenharia genética, devem instituir uma comissão interna de biossegurança, ou seja, como se fosse o conselho fiscal em termos de biossegurança da empresa, né? Fiscalizar o que eles estão fazendo em termos de projetos. Esse conselho interno, essa comissão interna vai se comunicar com os órgãos de controle estatal. Artigo 17. No artigo 19, eu estou entrando na parte jurídica já, tá, pessoal? Nós temos a criação do Sistema Nacional de Informação em Biossegurança, importantíssimo para os órgãos, para as agências de inteligência, para o Ministério da Ciência e Tecnologia, porque vocês sabem que esses experimentos podem criar uma catástrofe internacional se forem mal gerenciados, né? Tem o artigo 19, o artigo 20, perdão, que fala da responsabilidade objetiva e integral, caso essas pesquisas elas descambem danos, né? Isso pode acontecer, né, pessoal? Será que a nossa doença atual, né, que estamos sofrendo aí da pandemia, será que isso foi fruto de uma modificação genética em alguma coisa? Será? Né? Responsabilidade objetiva integral. Tem que ter um sistema de informação, tem que ter o que? Uma comissão interna de controle, uma comissão externa, enfim. O artigo 21 trata das sanções administrativas, tá? Tem uma série de sanções administrativas que os órgãos ambientais nessa temática, que é muito específica, né? Não dá para você colocar o IBAMA para fazer isso aqui, né? Só se for uma divisão dentro do IBAMA que consiga tratar desse tema em cooperação com outros órgãos. Então, existem sanções administrativas que vão ser aplicadas em caso de descumprimento de determinadas regras via poder de polícia ambiental. Nós temos aí no artigo 24 a 29 uma lista de crimes ambientais, aí tem uma atenção aqui que eu quero fazer para vocês. Qual é a atenção, pessoal? Artigo 24 trata do único crime cuja pena combinada é de detenção. Qual é essa pena combinada? Utilizar embrião humano em desacordo com o que dispõe o artigo 5º. Né? Lembra aquela situação do embrião humano? Ah, pode usar o embrião humano viável, né? O embrião humano, né? Células tronco, utilização embrião humano inviável pode ser utilizada, né? Para modificações genéticas de pessoas que portam certas deficiências, etc. Enfim, ok. 24 a 29, nós temos os tipos penais previstos na Lei de Biossegurança. Vocês têm que ler, só tem um tipo penal que tem uma pena de detenção. O resto é tudo reclusão, tá, pessoal? Então vocês vão gravar de detenção, porque é o que vai cair na prova normalmente. O resto, por exclusão, vocês sabem que é reclusão. Bom, o artigo 1º define lá o que é atividade de pesquisa, vocês vão ler, e define também o que é atividade de uso comercial de organismos geneticamente modificados, ou GMOs ou OGMs, né, em português. É bom vocês gravarem a expressão em inglês, pessoal, porque o mundo ele acontece no inglês, não acontece no português, né, gente? Então, GMOs, existe o uso em termos de pesquisa e uso comercial, tá bom? Onde serão conduzidas tais atividades, né? Tá errado aqui a concordância, tá? Onde serão conduzidas tais atividades? Quem será por elas responsável? Bom, nós temos essa resposta no artigo 2º. Claro que é um conceito jurídico determinado, né?
onde serão conduzidas em laboratórios, em locais apropriados, né, no meio da rua, né, no meio ali do, né, tu abre ali a garagem da tua casa e sai fazendo isso, né? São pessoas físicas que vão fazer isso? Não, são pessoas jurídicas, tá bom, pessoal? Porque pessoa física é irresponsável, ou seja, não tem patrimônio para custear os eventuais problemas que ela venha a causar. O certificado de qualidade de biossegurança emitido pelo Conselho Técnico, né, pela Comissão Técnica, perdão, o certificado de qualidade de biossegurança, ele dá a segurança, né, suficiente de que o investidor, ao investir em determinados projetos nacionais, ele obedeça aos rigores de segurança, né, próprios a essa atividade que é tão perigosa. Bom, nós temos aí no artigo 3º conceitos chaves de DNA, RNA, engenharia genética, clonagem, tá tudo no artigo 3º conceitos legais, tá? Legalmente descritos, positivados. Engenharia genética, clonagem, DNA, RNA, né, que são conceitos polêmicos hoje em dia em função da pandemia aí. Ah, a vacina tal usa a tecnologia RNA, tá aí. Olha o conceito de RNA lá na lei. Claro que um biólogo vai te ajudar muito mais nesse tema, tá? Ah, bom, diz que a lei não se aplica aos processos de seleção natural, né? Lembra aquela teoria do Mendel? Ah, o Mendel cruzou as ervilhas e tal. Bom, essa questão e também os, né, teorias sobre os seres humanos também, essa versão. Bom, nesse caso aí não se aplica a lei, artigo 4º, tá? O artigo 5º fala dos conceitos e possibilidades sobre uso, utilização das células tronco embrionárias, tá? Tem uma jurisprudência do STJ a esse respeito. E é bem importante que diz, né, que autoriza a utilização de células tronco embrionárias, cuja utilização seria descartada para desenvolver aí tecnologias de modificação nos organismos humanos vistos como deficientes em relação ao padrão. Tá, pessoal? Existe uma jurisprudência dessa aí, eu não lembro, mas é na década de 2010, né? De 2000, acho que é 2012, 2009, que teve uma jurisprudência a esse respeito. Peço a vocês que deem uma lida, tá bom? Gente, a aula de hoje é sobre esse tema. Então, se vocês quiserem conceituar DNA, RNA, saber qual é a responsabilidade por problemas de modificação genética, quem é responsável, como é responsável, quem pode operar com essas empresas, onde é que surgiu isso, por que que essa lei foi criada, isso tudo foi falado aqui na aula de hoje. Peço que vocês leiam a letra da lei para que consigam ter uma dimensão maior sobre esse tema aqui. Mas o básico foi tratado, qual é a razão da lei de biossegurança. A razão é essa criação, essa inovação tecnológica que o Brasil adotou, em parte, né? E essa necessidade de novas maneiras de produzir os alimentos e de lidar com a própria vida humana, né? Interferência no próprio ser humano por meio da engenharia genética, tá bom, pessoal? Lei importantíssima, espero que vocês tenham, espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo de hoje. Desejo a todos um bom estudo, leitura da lei, e também eu estou à noite aqui, uma boa noite a todos, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço a vocês.